Agora são 8h14. Mais de 3 mil municípios brasileiros continuam com um quadro de médicos desfalcados após o rompimento do contrato entre o Brasil e Cuba no programa Mais Médicos por pressão do governo Bolsonaro. A Confederação Nacional dos Municípios estima que 28 milhões de pessoas em todo o país foram atingidas com o desmonte do programa. No entanto, segundo o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, o número de brasileiros desassistidos na saúde pública é ainda maior. A reportagem é de Naama Nunes. Vamos ver o que o Quioro tem para falar. O governo do presidente Jair Bolsonaro parece não encontrar soluções para preencher as 3.847 vagas deixadas por médicos cubanos no Brasil. No final do ano passado, após o resultado das eleições, o governo cubano decidiu sair do programa Mais Médicos após falas ameaçadoras do presidente Jair Bolsonaro à presença dos profissionais cubanos no Brasil. Nos primeiros 4 anos do Mais Médicos, a proporção de brasileiros recebendo atendimento de saúde saltou de 59,6% para 70%, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde. Para Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, o desmonte do programa é desastroso para o Brasil. Nós estávamos pela primeira vez, desde que o SUS foi criado em 1988, a partir da criação do Mais Médicos em 2013, podendo experimentar a potência de ter um sistema de saúde que garante atenção básica, principalmente para quem mais precisa. E os resultados foram muito importantes, muito significantes. Num curto espaço de tempo, nós tivemos respostas muito importantes em relação à redução da mortalidade infantil, redução da mortalidade na infância, mortalidade materna, na diminuição da internação por causas sensíveis. Eu vou dar exemplos: diminuição de amputação de membros inferiores, de infarto, de AVC. Nós estimamos que nós devemos ter alguma coisa em torno, mais do que os 30 milhões, mas em torno de 35 milhões de brasileiros que perderam, né, a possibilidade de contar com um médico na sua comunidade. Em fevereiro, o Ministério da Saúde chegou a anunciar que as vagas deixadas com a saída dos cubanos tinham sido preenchidas por brasileiros. No entanto, já em abril, milhares dos profissionais brasileiros desistiram das vagas. Muitos nem sequer compareceram ao trabalho. Arthur Quioro fala nas populações mais atingidas com a falta de profissionais. Eu diria assim, olha, as aldeias indígenas, por exemplo, dos 34 distritos de saúde indígena, 75% eram cobertos por médicos do Mais Médicos. Eram 300 médicos cubanos que atuavam em aldeias, né? Esses todos foram desmontados, todos. Então, assim, hoje o quadro de atendimento básico nas aldeias indígenas é calamitoso. Nós voltamos a uma situação pior do que a que nós tínhamos antes do programa Mais Médicos. Os outros lugares onde estão profundamente afetados são naqueles municípios em que já não foi feita nenhuma reposição, né? Tem alguma coisa em torno de 1.300 municípios brasileiros. As periferias das grandes cidades, das regiões metropolitanas, também estão muito afetadas, né? E os pequenos municípios, aqueles que contavam apenas com o médico cubano, o médico do Mais Médicos, foi embora, não foi reposto, e hoje essas cidades, essas populações estão completamente desassistidas. Um estudo realizado pela Universidade Federal da Bahia aponta que o Brasil poderá registrar até 2030 100 mil mortes consideradas evitáveis devido à paralisação do programa Mais Médicos e o congelamento dos gastos federais na saúde do país. Para Arthur Quioro, Bolsonaro e sua equipe não têm compromisso com a vida. Lamentavelmente, nós estamos lidando com um governo, com o presidente da República e com o ministro da Saúde, que não tem nenhum compromisso com a vida. São dirigentes inescrupulosos, são dirigentes que fundamentam a sua ação por um viés meramente ideológico, né? São incapazes de enfrentar a realidade e admitirem que o programa Mais Médicos, que poderia inclusive ser aperfeiçoado, toda política pública pode e deve ser aperfeiçoada, mas eles optaram por desmontar, por deliberadamente desmontar. Vejam, desde março tem a promessa de que mandariam para o Congresso Nacional uma nova proposta. E não mandam. Não mandam por quê? Porque no fundo, tem um segundo aspecto, além da irresponsabilidade, dessa dimensão política e ideológica que eu estou colocando, que é o impacto da emenda constitucional 95, a emenda do teto de gastos.
é uma estratégia genocida. Apesar do fim do contrato entre o governo de Cuba e o Brasil, mais de 2.000 médicos cubanos permanecem no país, segundo o governo federal. Esses profissionais seguem proibidos de trabalhar na medicina até serem aprovados em um exame que o governo brasileiro não realiza desde 2017. Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.